Graça e paz do Senhor Jesus, Gênesis capítulo 17. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Então Deus disse a Abrão: É sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros de sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do meu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus também disse a Abrão: Quanto à sua mulher, não será chamada mais Sarai. De agora em diante ela será chamada Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou: como eu, aos 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho de Sara, que lhe dará por esta época no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens e meninos da casa, tanto os nascidos ali como os comprados, todos foram circuncidados com Abraão. Glória a Deus. Capítulo 17, Deus renova e aprofunda a aliança com Abraão. A palavra aliança aparece 13 vezes nesse capítulo, mostrando aí como Deus, nesse momento, depois de vermos no capítulo 16, a desobediência de Abraão, Deus vem a ele mais uma vez pela graça e bondade e se revela de maneira mais profunda e fortalece e renova a aliança com Abraão. Abraão já estava andando com Deus há 25 anos, ele estava aqui com 99, mas Deus veio a ele para revelar um nível mais profundo de aliança. Andar com Deus é ter uma aliança com Ele. Deus procura aliança conosco.
Aliança fala de relacionamento profundo e compromisso, comprometido com Deus. É assim que Deus deseja que a gente ande na presença dele. E é interessante a gente fazer essa conexão, que no capítulo 16, o pai da fé, Abraão, ele mostra fraqueza, ele mostra dúvida, ele mostra precipitação, ele gera um filho fora da vontade de Deus. A gente percebe aí a aflição que é gerada por um relacionamento fora da aliança. O casamento, desde o início, foi estabelecido por Deus de um homem com uma mulher, através de uma aliança, até que a morte separe. E Abraão aqui contamina a sua descendência, mas a graça e a bondade de Deus se revela mais uma vez a ele. No capítulo 17, Deus chama Abraão para aprofundar a aliança. E nesta renovação da aliança, pelo menos nós podemos destacar 5 aspectos. Primeiro, Deus revela mais da sua glória para Abraão. Você percebe logo no início, no capítulo 17, que diz que quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor aparece, e a primeira coisa que Deus fala é: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então Deus revela o nome dele de uma maneira nova para Abraão. Esse nome que Deus revela, El Shaddai, El tem a ver com Deus Todo-Poderoso, e Shaddai tem uma ligação com aquele que amamenta, como uma mãe, que cuida. Então Deus está chegando para Abraão, depois que Abraão teve um momento de incredulidade, de dúvida, pensando: como que Deus vai me dar um filho se a minha esposa é estéril? Deus agora aparece para ele e fala: eu tenho todo o poder. O que você acha que é impossível, para mim é possível. Eu sou Deus que tenho todo o poder e sou Deus que te sustenta, que te amamenta, que cuida de você. El Shaddai. Irmãos, caminhar com Deus é assim, a gente vai conhecendo cada dia mais a Ele, de glória em glória. E não é conhecer só sobre Deus, informações, mas é ter essas experiências onde a glória de Deus, a identidade de Deus vai respondendo às nossas demandas, às nossas fraquezas, às nossas dúvidas. O nome do Senhor vai se revelando em nossa vida com poder, com glória, com majestade. Esse é o chamado de Deus para nós, renovar essa aliança para conhecer mais ainda a sua glória. Abraão, que tinha duvidado do poder de Deus, Deus chega para ele e fala: eu tenho todo o poder, não duvide. Me lembro muito de Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para Pedro: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro tem uma revelação de Jesus mais profunda. Jesus fala: não foi carne e sangue que te revelou, porque a revelação de Deus é dada por Ele mesmo, e é uma obra sobrenatural. O homem natural não conhece as coisas de Deus, ele pode até compreender essa definição que nós estamos falando, mas experimentar é fruto de revelação, e revelação vem onde há quebrantamento. Certamente Abraão, do erro que ele cometeu no nascimento de Ismael até o capítulo 17, que se passaram aí alguns anos, ele se quebrantou, ele permaneceu ali na obediência debaixo da luz que ele tinha. O segundo aspecto dessa renovação da aliança é que Deus revela mais dos propósitos dele para Abraão. Não apenas Deus revela quem ele é com mais profundidade, mas Deus revela aqui claramente o propósito dele para Abraão. Qual é o chamado de Deus para Abraão? Deus diz para ele: seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Na versão mais clássica usada nas igrejas, Deus diz aqui: anda na minha presença e seja íntegro, ou seja, perfeito. Deus então está mostrando o seguinte: eu estou chamando você, Abraão, não é só para te dar um filho, para você ser bênção para outras nações. Eu estou te chamando para andar na minha presença e ser aperfeiçoado enquanto caminha comigo, ser íntegro. Deus sempre vai estar revelando mais do chamado dele em nós. Deus tem mais para fazer em mim do que através de mim. E aí também me lembro de Pedro, quando Pedro em Mateus 16 diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: e tu és uma pequena pedra, eu sou a rocha. Jesus é a rocha, como Pedro entendeu. Mas Pedro faz parte desta
construção que Deus está estabelecendo. Então Deus está falando: Abraão, o meu chamado é para que você ande na minha presença. Deus tem promessas para Abraão, Deus tem promessas para nós, mas o chamado principal nosso é andar com Deus, é se deixar aperfeiçoar, se tornar semelhante a Ele no nosso caráter, na nossa vida, refletir a glória dEle. Terceiro lugar, terceiro aspecto dessa renovação da aliança é que Deus revela mais das suas promessas. E aí Deus mostra mais ainda: Abraão, eu tenho promessas para você. E Deus aqui está mostrando mais dessas promessas. Versículo 4: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações, e além disso, mudarei o seu nome. Então Deus está mostrando: eu vou tratar você e a sua descendência de uma forma singular. Irmãos, o povo de Israel, os judeus, eles não são melhores do que nenhuma nação, mas Deus os chamou de uma maneira singular. Então Deus aqui está mostrando de maneira mais clara, específica, dizendo: você, Abraão, vai gerar um filho que vai gerar nações, reis virão através da sua descendência. Então Deus aqui está mostrando para Abraão a singularidade do chamado dele, o propósito através deles. Porque, irmãos, Deus chamou Abraão para andar na presença dele, mas o propósito é ser bênção para todas as nações. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, assim como o chamado de Jesus para a igreja, em Mateus capítulo 28. Vocês serão testemunhas minhas para todas as nações. Então Deus mostra aqui essa amplitude das promessas na vida de Abraão. E é interessante a gente perceber que para o apóstolo Paulo, nas cartas do Novo Testamento, Abraão era quem melhor representava a igreja, o chamado da igreja. Abraão era quem mais representava o poder do evangelho, da salvação pela fé, porque Abraão foi realmente o primeiro a andar pela fé, a crer na palavra de Deus, na revelação de Deus, de andar com Deus, sendo tirado lá de Ur, saiu de um lugar não apenas geográfico, ele saiu de um lugar espiritual, ele saiu de um lugar emocional, ele saiu de uma cultura, uma maneira de pensar, ele saiu de um lugar comportamental. Esse é o chamado da igreja, chamado para fora deste mundo, da maneira de pensar do mundo, para ver a vida e a história na ótica de Deus, na ótica bíblica, na ótica profética. Então, o terceiro aspecto aí do chamado de Deus na vida de Abraão era mostrar essa singularidade das promessas. Sabe, irmãos, Deus chamou ele para poder ser bênção para todas as nações. Isso significa que você e eu estamos aqui hoje porque Deus está cumprindo a promessa que ele fez a Abraão. Nós somos descendentes espiritualmente falando de Abraão, porque nós herdamos a bênção da salvação em Cristo Jesus. E o Messias, o nosso Senhor Jesus, veio da descendência de Abraão como cumprimento da promessa de Deus na vida dele. E o chamado de Abraão é ser bênção para todas as nações. E aí também, quarto aspecto da renovação da aliança, é que Deus renova a identidade de Abraão. Porque nesse mesmo contexto do versículo 4, Deus muda o nome de Abraão. Você não será mais chamado Abrão. O nome Abrão significa pai exaltado, alguém conhecido. Agora Deus fala: o seu nome será Abraão. Deus acrescenta uma letra no nome dele, mas que muda toda a sua identidade. Deus aqui está dizendo: eu estou renovando a minha aliança com você e o seu nome está sendo mudado. Isso uma prática comum na Bíblia e também em algumas culturas no mundo, mudando o nome para marcar uma mudança profunda na história de uma pessoa. Deus então diz: agora você vai ser conhecido como alguém que é pai de multidões. Interessante que Abraão só tinha um filho e uma esposa estéril, e Deus o chama de pai de multidões, porque Deus vê a nossa identidade, o nosso potencial nele. Deus vê o nosso futuro. Deus não nos chama pela nossa limitação do presente. Deus vê aquilo que ele está fazendo e vai fazer. Então Deus aqui renova a identidade dele. Irmãos, toda a experiência que a gente tem de renovação da nossa comunhão com Deus, Deus renova a nossa identidade. Ele nos lembra quem nós somos, ele nos lembra quem ele está nos tornando,
Ele nos lembra um processo que está sobre a nossa vida. E não só Abraão é mudado o nome dele, a Bíblia aí no capítulo também diz que a própria esposa dele, que era Sarai, Deus agora chama de Sara, Deus chama de princesa, aquela que errou lá atrás, mas que a graça de Deus estava sobre ela, que perseverou em andar pela fé com Deus, mesmo com as suas limitações, que não desistiu de caminhar com Deus por causa do seu erro. Esse é o chamado da graça de Deus, é perseverar, permanecer no Senhor, todos os dias, se deixando aperfeiçoar, transformar, se arrependendo, mas deixando Deus sempre renovar nossa identidade. E em quinto e último lugar, a renovação da aliança também aqui tem outro aspecto. Deus estabelece um sinal na vida de Abraão e da sua família, um sinal da aliança. É muito significativo, versículo 10 ao 14, onde Deus diz aqui claramente: Abraão, você vai fazer uma circuncisão. Não só você vai ser circuncidado, mas todos os meninos, todos os homens que estão com você, que pertencem a você, da sua casa, todos serão circuncidados. É muito importante a gente observar isso, porque no Novo Testamento é citado muitas vezes a circuncisão também, e o entendimento correto disso é interessante. No versículo de número 10 de Gênesis 17, Deus diz: este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino será circuncidado. Ou seja, cortar a carne do prepúcio, do órgão sexual masculino, um corte removendo aquele excesso de pele. E Deus ali está mostrando o seguinte: a minha aliança com você vai abençoar todos os seus descendentes. Por isso, este sinal ali no órgão genital masculino, para dizer: olha, eu vou abençoar os seus descendentes, a sua família será santificada, a minha aliança se estende, a minha aliança tem a ver com a multiplicação, com a fecundação, um sinal. E também havia ali já um derramamento de sangue, então eles tinham que passar pela circuncisão. Todos os descendentes de Abraão fazem isso até hoje. No Novo Testamento, inclusive, quando alguém se convertia a Jesus, houve um debate muito grande: será que ele não precisa também se circuncidar? Aí não, aí veio o apóstolo Paulo, veio o Espírito Santo através dele, dizendo que a circuncisão em Cristo é do coração. Então a circuncisão foi um sinal dado para os descendentes de Abraão, genéticos. Nós que somos filhos da promessa pela fé, a circuncisão que Jesus faz é do coração. Este sinal da aliança era um sinal simbólico, mostrando que Deus, quando caminhamos com Ele, quer remover excessos do nosso coração, quer circuncidar a iniquidade, a transgressão, a malícia do nosso coração. Mas o sinal aqui foi literal para marcar Abraão e seus descendentes. E é interessante que o texto diz que Abraão imediatamente tomou Ismael, versículo 23, tomou naquele mesmo dia Ismael, seu filho, todos os indivíduos do sexo masculino, e ele mesmo, todos foram circuncidados. E aí você percebe um Abraão obediente. Ele obedece agora rapidamente, no mesmo dia. Abraão, que no capítulo anterior demonstrou não saber esperar o tempo de Deus, não crer em Deus, desobedeceu a Deus, agora ele aprendeu a obedecer rápido. Amados, na caminhada com Deus, Deus vai renovando a nossa aliança com Ele e vai nos ensinando a ser mais rápido em obedecê-lo. Há momentos que nós atrasamos alguns processos de Deus, mas a graça de Deus sempre vai vir para nos reposicionar, para nos reconciliar com o tempo e o modo de Deus trabalhar. E aí, é nesse contexto que Deus diz a sua esposa Sara que vai ter um filho da promessa. E Abraão ri. Alguns acreditam que esse riso foi um riso da surpresa, outros acreditam que foi da incredulidade. No capítulo que nós vamos ver amanhã, mostra que Sara também riu. O interessante é que Deus diz: o seu filho, o nome dele será riso, o significado de Isaac. Talvez Deus queira nos mostrar que aquilo que às vezes a gente não consegue nem imaginar, parece até engraçado imaginar que Deus possa fazer,
na verdade, Deus vai transformar na alegria do milagre, na alegria da promessa se cumprindo da nossa vida. E é importante a gente crer nas promessas de Deus. A maior promessa de Deus para nós, irmãos, é a salvação em Cristo, é andar na presença de Deus e é obedecer a Deus. Enquanto nós caminhamos em obediência, Deus vai gerando e revelando outras promessas que vão se cumprir, porque Deus é fiel à sua palavra, e que nós possamos renovar constantemente a nossa aliança com Deus. Em Cristo Jesus, nós temos o sinal da ceia do Senhor, para renovar constantemente a nossa aliança com Ele, lembrando quem Ele é, lembrando quem nós somos nele, lembrando as suas promessas. E a promessa maior, irmãos, hoje, para quem está em Cristo Jesus, é a viva esperança, é a volta do nosso Senhor Jesus. Essa foi a promessa que queimava e estimulava, encorajava a igreja no Novo Testamento. Precisamos ser uma igreja que é peregrina nessa terra. Nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus. Essa é a promessa hoje para os filhos de Abraão, espiritualmente falando. A pergunta que a gente geralmente faz quando a gente começa a entender a vida é: quem é Deus? Quem nós somos? Para onde nós estamos indo? Para que estamos aqui? Essas respostas vêm da aliança com Deus. Na aliança que Abraão tem com o Senhor responde quem Ele é. Ele é El Shaddai. Quem nós somos? Nós somos filhos de Abraão, nós somos o povo da promessa. Para que estamos aqui? Para ser bênção e participar da missão de Deus de testemunhar para todas as nações. Para onde nós vamos? Nós voltaremos para o Senhor. Ele voltará para restaurar a sua igreja, sua noiva, o seu povo, o povo que anda com Ele. Deus nos chama para uma aliança e não apenas para um momento, para apenas um sentimento. O chamado de Deus para a igreja é que sejamos um povo de aliança. Somos o povo da aliança. Pai, oramos para que nessa manhã o Senhor nos mostre áreas da nossa vida que estão precisando ser renovadas. Compromissos, dedicação, obediência, temor. Pai, nós oramos nessa manhã que o Senhor se revele mais a nós. Ninguém pode te conhecer se não for pela tua graça revelada. Se revela a cada um de nós que estamos ouvindo a tua palavra. Assim como o Senhor, de tempos em tempos, renovava a visão, o coração de Abraão, com respeito à tua glória, à tua presença, à tua identidade, e a identidade dele, o chamado dele, e a obra nele. Nós oramos que o Senhor faça isso em cada um de nós que ouvimos a tua palavra nessa manhã. Queremos renovar a nossa aliança de amor, de obediência, de andar na tua presença, de ser íntegros e de manifestar a tua glória para todas as nações, cooperar para que todas as nações, a começar daqueles que estão perto, conheçam a Jesus, reconheçam a Jesus e sejam salvos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, Senhor.